muita experiência e vai ter muita experiência com Deus. Aleluia. E é corajosa. Apenas 20 minutos, irmão. 20 segundos. Abra uma palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Quero ser breve no que Deus tem me dado. Esses dias eu tenho falado com Deus e falo, Deus, se versículo 37. Emília falando, a gente vê a grandeza de Deus e o cuidado de Deus conosco. Ela tem o direito, irmão, de procurar as mães, seus irmãos, porque todos se ajudaram. O pastor, a comunidade, todos se ajudaram. Lembro eu quando a Emília ela iniciou, de tudo ela, as crianças não tocavam nada. Mas a gente conhece as ovelhas, não é? E vemos que caminhar, muitas vezes nós queremos estacionar. É aí onde a gente lembra de Elias. E a tanta caverna, ele se esconde na caverna de Deus. E Deus fala com ele assim: Elias, que te faz? Como é gostoso chorar, hein? Aleluia. Quando eu aprendi a chorar com Deus, irmão, meu Deus. Já faz dias que eu me choro com vontade. Mas é muito prazeroso, é muito gostoso. Parece que lava a alma. Quando você chora e não pede a Deus a graça, que eu vou falar que isso é um dom, né? E nós choramos no altar, a alma lava. Aleluia. Você sai leve, chora, irmão. Porque muitas vezes nós acumulamos tanta mágoa, angústia, não tem uma lágrima, nós ficamos doentes com isso. A alma às vezes quer gritar. Aí é onde eu compreendo o rei Davi. Que chora, Senhor? Porque me abate. Aí eu lanço também a palavra do Senhor em Abacuque. Ele faz aquele salmo com o Senhor e fala assim: mesmo que a figueira não floresça, todavia confiarei em ti. Aleluia. Quem chora, chora. O Júnior passou por um momento difícil também, passando por a saudade, né, Júnior? O sorriso de um jovem de 20 anos. A morte, Jesus chorou quando vê seus irmãos chorando, e ele tendo eles como amigo, e ele chorou porque ele tem poder de ressuscitar qualquer um, mas ele viu a tristeza das suas amigas, ele se compadeceu e chorou.
Eita Deus, eu estudei, viu? Mas eu deixo muito Deus. E eu gosto assim. Quando eu vou muito na letra, meu irmão, eu me entendo todo. Eu não sei fazer igual pregadores internacional. Mas vamos ler, vamos. Não deu mais 25 minutos, eu tenho apenas 15. Diz a palavra. Mateus 24, verso 36. Pois assim como foi no dia de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Amém? Pode aceitar em nome de Jesus. Dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo estava dando um sermão profético para os seus discípulos. E esse sermão profético era um alerta para eles e um alerta para a igreja hoje. Mas ele vinha, antes de dar um sermão profético e um alerta a eles, ele falou várias parábolas, falou da figueira. Por isso que a igreja em si está em alerta aos sinais. Porque em Amós, o profeta, está escrito que Deus não faz nada sem avisar os seus santos. Por isso que nós, igreja, temos que estar o quê? Em alerta. No sinal de trânsito, alerta, a placa mostra que tem lombada, sim ou não? Lá na lagoa, lombada significa o quê? Qual o nome de lá? É lombada mesmo? Quebra-mola. Se a gente não enxergar a placa, a gente vai passar por cima, sim ou não? E principalmente aqui em Pirapora, que não tem marcação nenhuma. Se a gente não sabe, nós passamos direto e podemos cair, sim ou não? É isso que Deus está alertando. Bem saber quando as folhas e os frutos da figueira florescem. Saber que está chegando o verão. É muito importante a gente estar ligado no alerta de Deus. Quando ele fala assim será nos sinais do tempo, e ainda não é o dia ou o momento da vida, mas assim alerta. Quando está passando um sinal, nós estamos no trânsito, parece um sinal de lombada ou quebra-mola ou radar, nós ficamos no quê? Mas a pergunta que não quer calar, será que a igreja hoje está em alerta? Pelos avisos do tempo, Noé só salvou 8 pessoas, mas ele passou em Lídia 120 dias pregando sobre o grande destruição, a grande dilúvio que haveria quando ele terminar o tempo, Senhor. Vimos o Evangelho de toda maneira, de tudo que é gosto hoje, mas não vimos palavra que nos dá um alerta, ou paramos para pensar: opa, será que eu estou enxergando os alertas e os sinais do tempo? Quando me falaram assim, ou a Bíblia fala, nos indica
que haverá alerta de guerra, ou aviso de guerra, ou o tempo está propício para a guerra. Eu vi assim, no Brasil não tem guerra. Na América do Sul, nem se fala, só na Ásia, só no Oriente Médio, sim ou não? Mas aqui, nesses dias para cá, nós vimos que a Venezuela, nós vimos que nós estamos em conflito com os Estados Unidos. Que isso é notícia que pode haver guerra em qualquer momento. E isso é sinal que o Filho do Homem está Aleluia. Muitos estão parados, muitos estão retrocedendo. A campanha de terça-feira é para essa alerta, para que você possa prosseguir, confiando no Senhor. A palavra que Noé pregou na época foi 120 dias, e todo mundo chamava de louco. Eu acredito que ele pregou para todas as pessoas, porque naquele tempo não era tão grande aquela nação, ainda era princípio. Mas Noé, Deus achou graça na vida de Noé. Noé vinha numa geração sacerdotal. Você sabia disso? Quando você lê a descendência de Noé, você vê que o pai dele foi Lameque. E assim você vê a linhagem que veio de Sete. A partir de Sete veio Enoque. Enoque andava com Deus, e Enoque foi levado a Deus, e assim sucessivamente até Noé. E Deus viu que a situação daquele povo estava totalmente caos. E quando Jesus fala sobre essa parábola de alerta ou aviso, ele vem no templo, e os seus discípulos mostram o templo como a grandeza de Israel. E ao sair do templo, nos versículos anteriores, ele vai com os seus discípulos, enchia o peito e falava assim: mestre, você viu? Mestre, oh, que coisa linda! Mestre, esse templo onde é a presença de Deus real. Mas Jesus declara: não haverá, chegará um tempo que não haverá pedra sobre pedra, será derribada. Aquela até hoje é uma riqueza religiosa em Israel, que é o templo. E por 70 anos após Cristo, realmente foi destruído aquele templo que Jesus profetizou, revelou. Aquele templo que era tão maravilhado por todas as nações. E no versículo 37 ele faz assim: pois assim como foi no dia de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Vai pegar de surpresa. Noé declarava que haverá uma grande tempestade, um grande dilúvio, que todos os seres vivos iriam morrer. Mas eles gritavam: é louco, esse velho está ficando maluco. Olha, uma visão terrena, uma terra que não chove. Vocês acreditavam? Sim ou não? Uma terra que não chove. O que fazia brotar a vegetação, ou a cultura, ou as plantas, ou cereais, era a água que surgia na madrugada, que molhava as folhagens. Mas chuva não haveria naquela época. Pelos olhos humanos, não era de acreditar que viria o quê?
uma grande tempestade, um dilúvio, isso tudo. E eles não acreditaram. Mas Noé, você é agraciado por Deus, acreditou como Abraão acreditou. Porque o justo viverá pela fé. E ele acreditou, ele investiu na sua salvação, na salvação da sua casa. Mas como assim, pastor? Deus o avisou, Deus deu a ordem, Deus deu a medida da embarcação, da arca, deu a medida de todos os espaços daquela arca, daquela embarcação. Mas para fazer uma grande embarcação precisa de quê? Precisa de quê? Recurso. Mas será que o recurso veio do céu? E quando eu parei para pensar, eu disse, o recurso veio do céu. Deus tirou uma mala de dinheiro para que ele pudesse fazer esse investimento na sua casa, na sua vida. Não. Um grande investidor no reino foi Noé. Ele vendeu parte, toda a plantação. Ele não está escrito, irmão. Mas Deus não fala que ele enviou o recurso de como manter ou como fazer essa arca. Mas não era que agricultor, tinha moradia, tinha gado. Ele vendeu tudo para ter recurso para fazer o que? A arca. Eu olho para a vida de Noé, que investiu na salvação da sua casa, da sua família. Ele investiu sabendo que a ordem vem divina, veio todo o projeto, toda a estrutura. Mas o recurso veio do bolso dele, do lado dele. Creio eu que a mulher perguntou aos filhos: a gente vai morar onde? Dentro da embarcação. O primeiro investimento que Noé fez para o reino, vendeu tudo e fez a embarcação. O primeiro sacrifício, mas ele sempre pregando que veria uma grande tempestade, e ele construiu essa grande embarcação. Será que Deus não proveu? Sim. Ele deixou tudo. Como assim Pedro, Tiago, João, deixando o seu negócio, a sua empresa, para o quê? Seguir Jesus, aprender do Messias. Será que Deus ou Jesus é o mesmo? Deixou faltou alguma coisa no seu lar, na sua casa? Será que nós temos um tempinho para o reino dele? Ou ficamos sempre fazendo a nossa vontade, o nosso querer, não investimos no reino de Deus? Bem sabemos que o reino de Deus não vai perecer por causa da minha desobediência. Ela vai prosseguir, queira você ou não. Aí eu não vou fazer porque eu não tenho esse dom. Não precisa de dom, é só ter posicionamento. Aleluia. Ninguém escolheria os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Eu tenho uma certeza, se eu perguntar a vocês assim, você escolheria Pedro para ser um discípulo seu? Você não queria. Você ia escolher no meio do escribas, fariseus, saduceus, porque são pessoas que têm conhecimento. É ou não é? Nós
escolheremos o melhor. Numa empresa, quando você faz uma lista ou faz uma entrevista, você procura quem? Os melhores. Sim ou não? Será que vocês, como empresário, pegavam um Pedro da vida? Será que vocês, como empresário, pegavam um Tiago, um Felipe? Será que você, como empresário, você pegaria um roubador ou um ladrão como Mateus, cobrador de impostos, um traidor da pátria? Mas Jesus o escolheu. Em João 15, 16, ele fala assim: vós não me escolheram, mas eu escolhi a vós. É ele que se responsabiliza da tua vida. Por isso que o justo viverá pela fé, quando nós acreditamos que ele é que nos guia. É ele que nos capacita, é ele que supre a nossa necessidade. Não é preciso você correr atrás da bênção todos os dias. É a bênção que tem o direito de prosseguir atrás de ti. A chuva saroia e a temporã, aleluia, que regava o solo da terra. Mas o certo que ele formou a balsa, ou a embarcação, ou a arca. Aí quando fez, ele tampou todas as brechas. Pergunta ao teu irmão assim: vocês tinham fechado as brechas? Você tinha acreditado no Senhor? É um alerta, irmão. O tempo é propício para a vida do Filho de Deus, para levar a sua igreja. Ei, após de fechar as brechas, começou a trovejar o tempo. E a ordem foi: entra você em sua casa. Ele fez investimento na sua família. E quando ele entra, quem fecha a porta? Foi Noé? Sim ou não? Foi os seus filhos que fechou a porta? Quem fechou a porta? Foi? Foi? Deus. Vai chegar um momento nessa geração que Deus vai fechar a porta da graça. E o seu Espírito não estará mais nesse mundo. Não há mais, aleluia, confissão do pecado. Acabou, porque a porta da graça fechou. A sua vida pertence a Jesus. Temos o dever, sim, como cidadãos, trabalhar todos os dias, porque Deus tem nos ensinado. Mas tenha um tempinho para Deus. Olha para o seu irmão: tenha um tempinho para Deus. Ele não pede muito, fala para ele. Ele não pede muito. Ele quer apenas um tempinho para ele. Você é filho. Por isso que devemos ser guiados pelo papai. Pelo papai. Ei, fecha as portas, corre, chuva, enche, a multidão morre, mas não tinha leme. A embarcação não tinha leme para remar. Isso simboliza o quê? Fala por quê, pastor? A embarcação, ela é guiada pelo Espírito Santo. Hoje nós somos a arca. Coloca a mão no coração. Hoje eu sou a arca. E em mim conduz. Não é meus braços, não é as minhas pernas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por isso eu sou filho de Deus. Aplauda Jesus. Estamos ligados com Ele, porque nós somos
Deus não deixou Ló lá em Sodoma e Gomorra. Eu vejo ao estudar, eu vejo duas igrejas, pastora Jéssica, duas igrejas. Aqui aponta os olhos para o alto. Repita comigo: aquela igreja que aponta para o alto, e outra igreja que aponta para a terra. O que significa, pastor? Filho espiritual e filho carnal. Filho espiritual busca o reino e a sua justiça. Como a Emília lutou, busquei o Senhor força, e Ele me abençoe, porque Ele não me abençoa e problema. Ele é Pai. Se Ele não fizesse nada por Emília, Ele não seria Pai. Mas Ele faz de cuidado dos mínimos detalhes. Uma igreja que procura o alto e outra igreja que procura os bens materiais. Mas como assim, pastor Ló? Eu vou te explicar. Antes, Abraão teve uma conversinha com Jesus, sim ou não? Com Jesus, diz a palavra que veio 3 varões ao encontro de quem? Abraão. 2 foram para onde, pastor? Para Sodoma e Gomorra. E um ficou, que era o Senhor. É uma teofonia. Jesus, homem. Amém? E ele estava conversando com Abraão, e Abraão perguntando: mas vai ter destruição, mas se tiver 100, aí vai diminuir, ser justo, aí ele vai assim: eu não destruo. 50, eu não destruo. 30, e ele vai diminuir, pensando nem quem? Em Ló. Mas escute, Deus salva Ló e sua família. Sim ou não? Vocês já leram? Sim. E todos saíram. As suas filhas, a sua esposa e Ló saíram. Depressa. A igreja apontada não olha para trás. Mas a sua esposa, ela com desejo e com a riqueza que deixou em Sodoma e Gomorra, ela faz o quê? Ela olha para trás. Essa é a igreja que vai ficar. Esse é o povo que vai ficar. Mas aquele que seguir em frente, sem olhar e sem colocar o coração sobre os seus bens, sobre as suas coisas que deixou, ela subirá. A esposa com desejo, com as paixões mundanas, ficou, porque o desejo dela não estava no alto, estava na terra. Estão entendendo? Olha para o seu irmão e fala assim: buscar primeiro o reino do céu. Irmãos, Deus sabe das suas necessidades, do seu sofrimento. Ele sabe cuidar de um filho. Ele sabe cuidar de uma filha. Ele te adotou, e Deus te escolheu. Não foi você que escolheu. Você está aqui porque você foi escolhido por Deus. Tenha esse tempo ao Senhor. Eu vi uma palavra de um certo homem que falou assim: eu não consigo ficar distante de um, até fico, mas 2 já é demais. Porque quando você está distante da mesa, quem sofre é você. Porque o ser humano, a tendência é cair, é retroceder, é ficar fraco. Mas quando você está na mesa do banquete do rei, você está sendo alimentado. Tenha um tempinho para Deus. O tempo é propício, Ele está voltando. Escutando isso por muitas gerações. Mas pela parábola, pela profecia de Jesus, nós vimos que a figueira está dando o quê? Folha. A figueira está dando fruto. É sinal, o verão vai chegar. Vai chegar o verão, né? E a volta de Jesus está muito próxima.
Alerta, igreja. Não é medo que nós queremos colocar no pastor e em vocês. Mas ninguém quer ficar nesse mundo. Quem quer ficar aqui? Ei, isso vai passar. Os prazeres da carne é querer inclinar para as coisas da carne, paixões. Mas aquele que é espiritual, aleluia, sabe que, irmão, é todo dia você mata um leão da sua carne. Sim ou não? Todo dia, irmão. E quando você cai, ele fala assim, ele te limpa. Ei, um grande exemplo, mas se o seu pecado, ele limpa, pastor. Limpa. Porque não é pela tua força, é pela graça. Não é o que você faz, é porque Deus escolheu. Uma criança, quando ele está na sua necessidade, ele se mela. Quem ele limpa? O pai ou a mãe? Sim ou não? Eu estou falando de pecar. Toda vez que você erra, se você confessar para o Senhor, Ele é fiel para te perdoar, te limpar pelo seu sangue. Se errar, não fique em silêncio. É pequeno ou grande, não importa. Fala com o papai que ele é fiel. Fala com o papai que ele é fiel. Mas pastor, aquele que cometeu um pecado tremendo assim, não importa. Errou, corre para a cruz. Errou, corre para a cruz. Poxa, meus olhos, nós somos sujeitos a errar, mas Ele é fiel para nos perdoar. Não negue a Jesus. Siga com essa pouca força que você tem. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Vamos colocar em pé em nome de Jesus.